Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco, nós vamos conversar sobre um assunto que, às vezes, numa leitura assim um pouco apressada, a gente pode entender que é um assunto que diz respeito apenas a um nichozinho ali, a um grupinho. Mas não é não. Às vezes isso pode ter impacto na vida de muita gente. Por quê? Porque impacta a vida de uma categoria, a rotina de uma categoria que eu quero saber qual de nós não precisa do serviço dessa categoria, né? Eu estou falando dos engenheiros civis. Então, tem uma determinada mudança que está sendo avaliada lá no Congresso Nacional, por meio de a medida provisória 1040, deste ano já, de 2021. De acordo com os conselhos regionais de engenharia, essa medida provisória tem uma parte dela que prejudica fundamentalmente a atuação do profissional engenheiro. E não só o engenheiro, né, o médico veterinário, os químicos, enfim. E aí o que os conselhos regionais estão batalhando? Pressionando politicamente para suprimir, para retirar do texto desta medida provisória uma parte dele. Eu quero saber que parte é essa e efetivamente em que prejudica a categoria dos engenheiros civis. Quem vai explicar isso para a gente, ninguém melhor do que a própria presidente do Conselho Regional de Engenharia do Acre, Carmen Nardino. Carmen, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa Gazeta Entrevista. Olá, boa tarde, é um prazer participar mais uma vez do seu programa e poder trazer aqui alguns esclarecimentos para a população em relação à ação, né, do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que tem a principal função de trazer segurança para a nossa sociedade. Carmen, então, essa medida... o que essa medida provisória traz que desagradou a categoria? O que ela tem de ruim para vocês? A medida provisória 1040, ela já passou pela Câmara dos Deputados, já foi aprovada, e no bojo do seu corpo da medida provisória foram inseridas duas emendas que são prejudiciais à categoria e à sociedade como um todo. A medida em si, a medida provisória, ela é muito boa porque ela traz inovações no sentido de agilizar a constituição de empresas, diminuir a burocracia, então ela é muito positiva. Mas foram inseridas duas emendas, como eu falei aqui, uma delas revoga a Lei 4.950-A, que trata especificamente do piso salarial dos engenheiros, dos arquitetos, dos agrônomos, dos veterinários e de outras categorias ligadas à área tecnológica. Então, isso nos traz uma preocupação, porque a partir do momento que extingue essa lei, traz uma desvalorização para a categoria e também uma preocupação, porque os profissionais, eles são profissionais qualificados, as atividades de engenharia são atividades complexas, então a falta de um piso salarial que regulamente os contratos de trabalho pode trazer um prejuízo para as contratações. Em que ponto isso vai trazer qualificação e defesa para a sociedade se não houver uma regulamentação em relação ao salário? Então, esse é um ponto. O outro ponto, que também é muito importante, ela deixa de exigir para projetos e obras de instalações elétricas em residências a exigência de ter um responsável técnico para esse serviço. Então, você veja bem, quantos acidentes acontecem por curtos-circuitos, por incêndios em ar-condicionado, instalações elétricas, mortes até por choque em chuveiro elétrico também. Então, isso acontecendo, quem é que vai ser responsabilizado civil e criminalmente por esse acidente? Se não houver, à frente de uma instalação dessa, de uma obra dessa, de um projeto, um profissional responsável. Então, são essas duas situações que hoje entendemos que é prejudicial para a sociedade, porque tira o conselho, né, deixa de ter à frente de uma atividade de engenharia um profissional responsável. Bom, Carmen... Então, nós estamos num trabalho... Sim. Carmen, perdão. Agora, já que passou na Câmara, agora a bola está com o Senado. Então, eu imagino que vocês, os CREAs de todo
o país estejam trabalhando em rede e a pressão agora, porque no Senado, como a representação ela é igualitária, digamos assim, né? Todos os estados têm 3 senadores, então agora fica, digamos, menos difícil para vocês fazerem a pressão. Como é que está a agenda do CREA com os senadores acreanos? E o que vocês têm sentido do retorno, né, dos parlamentares, dos senadores? A mobilização a nível nacional está muito boa. Inclusive, já houve a representação do senador Coronel Ângelo da Bahia, ele já apresentou a emenda de supressão desses 2 artigos, dessa emenda da medida provisória 1040. E senadores do país inteiro estão aderindo, né, em apoio a essa supressão. E aqui no nosso estado, nós estamos também unidos em mobilização com os nossos senadores. Já fomos recebidos no início da semana pelo senador Sérgio Petecão, que se mostrou muito preocupado também com essa situação e se mostrou favorável à engenharia e a votar a favor da supressão desses 2, apoiar a supressão desses 2 artigos. E estamos também com a agenda já para essa semana com a senadora Maílza e também buscando uma agenda com o senador Márcio Bittar. Quantos mais senadores, né, nos apoiarem nesse sentido, tenho certeza que o resultado será formidável. Carmen, para finalizar nossa conversa, que nosso tempo já esgotou, em relação ao argumento do governo, por que essa mudança, por que essa medida provisória, esses dois aspectos precisam ser mantidos pelo governo? Que argumento ele apresenta? Essas 2 medidas provisórias, elas não têm nada a ver com o objeto principal da medida provisória, né? Essas 2 emendas que eu digo. Então, ela foi incluída no bojo dessa medida provisória sem nenhuma discussão. Então, não tem argumentação, não houve uma discussão entre os deputados, nem com a população em si. Simplesmente, ela foi inserida no bojo na véspera já do andamento desse processo para ser votado. Perfeito. Então, não tem argumentação. Carmen Nardino, muito obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Espero que vocês consigam convencer os senadores da inadequação dessas 2 emendas aí. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Obrigado. E assim nós terminamos o Gazeta Entrevista de hoje.